Fala, tropa, seja bem-vindo ao TNS. Aqui quem fala com vocês é o Wallace Ribeiro. E rapaziada, queria trocar uma ideia aqui, me aprofundar, uma conversa com vocês aqui, um bagulho mais reflexivo, mais filosófico, se assim eu posso dizer. Recentemente, o autor de Vinland Saga, Makoto Miura, ele fez uma reflexão sobre a indústria de mangá. E ele falou uma parada, mano, que você deveria parar pra pensar, analisar, refletir, porque querendo ou não, isso reflete diretamente em você, o consumidor. Então, bora trocar essa ideia aí, rapidinho, só pra vocês pegarem a visão do que ele falou. Bom, voltando aqui, rapaziada, é o seguinte, qual foi a reflexão do nosso Makoto Miura, autor de Vinland Saga? Ele chegou a uma conclusão, né, da reflexão dele, que algumas obras não têm o reconhecimento merecido. E por que essas obras não têm, sabe? É um pensamento que com certeza já passou na sua cabeça, tá ligado? Quando você vê um mangá, você vê um anime, um jogo, um filme, uma série, o que seja, você fala assim, cara, por que isso não é tão reconhecido assim, sendo que é tão bom? Ou você pensa, poxa, isso aqui merece mais reconhecimento. Fala aí, quantas vezes você não passou por isso? Até mesmo pode ser com uma obra sua, uma música que você fez, sabe? Um livro, uma light novel, um mangá que você escreveu, um quadrinho em geral. Você escreveu, fez algo e você pensou, pô, por que isso não é tão bombado quando deveria ser? Sendo que eu me dediquei e eu sei que isso aqui tá bom. Ou então você vê de alguém que é próximo a você, uma pessoa que você nem conhece, e você reflete sobre isso. Cara, por que esse cara não tá famoso? Cara, por que a obra desse cara não tá boa? Como que esse artista independente tá na merda, sendo que a música dele é melhor do que o mainstream que tá lá em cima? E aí, qual que é a parada? Bom, e o Makoto Miura, né, ele refletiu sobre essa parada também. E ele deu um papo que eu não concordo tanto, mas ele também não tá totalmente errado não. Pega a visão do que ele falou. Vivo lendo e desenhando mangás, e às vezes penso, por que esse mangá não fez sucesso? Existem obras criadas por pessoas muito mais talentosas que eu que não vendem bem. Acho que é sorte. Se ela vende ou não, é apenas sorte. Não consigo ver outro motivo. Seria ótimo se todos os mangás do mundo vendessem bem. Espero que o esforço de todos seja recompensado. Infelizmente, eu não acho que isso seja possível. Cara, muito foda essa reflexão dele, né? Provavelmente ele tava lendo alguma obra, como ele falou ali, e ele deu um estalo, tipo assim, caraca, mano, como é que isso não é reconhecido? E coisa que acontece com a gente, tá ligado? Ele acredita muito que isso é sorte. Eu não acho que isso é sorte. Quem sou eu pra duvidar da lenda Makoto Yukimura? Mas qual que é a parada? O público, ele escolhe o que quer ler. Se tá famoso, é porque ele quer ler. Vou falar uma outra parada que sofre muito isso, que é a música. Vamos falar do rap. O rap, o mainstream é o que vende. O que é o mainstream? É o trap. É o cara falar de Glock, é o cara falar de linha, o cara falar de buceta, o cara falar de merda. Agora, se o cara mandar um boom bap, raiz, ou até mesmo um som com beat de trap, mas o cara trazendo umas linhas, umas punchline foda, mano, ele não vai chegar nos ouvidos da galera. Esse é o chamado underground, que é a galera que, tipo, a lá do bueiro. E vou te falar, lá é onde tá as melhores músicas. Porque o mainstream se vendeu. E o mainstream, tá ligado? Lança qualquer coisa, porque o algoritmo pede pra poder bater. Mas esse algoritmo que pede pra poder bater é graças ao público que quer consumir isso. Estou errado? Não, pô. Senão, se você não quer escutar isso... Ah, não quero escutar isso não. Quero escutar um boom bap raiz. Por que você não tá escutando? Ah, mas eu escuto. Você escuta. Mas o outro mano que eu tô falando aqui não escuta. O que eu quero dizer com isso? Quantas obras a gente vê que não é um novo Naruto? Quantas obras a gente vê que é um novo Dragon Ball? Um novo One Piece? Um novo Bleach? E por aí vai. Não quer dizer que é ruim. Ok? Não estou falando que é ruim. É legal quando tem uma inspiração numa obra. É legal quando tem uma parada assim. Mas existem outras obras que elas saem do normal. Vou dar um exemplo. Sai um anime na Netflix, eu não sei se tem mangá e não chegou pra mim essa obra.
que é de um moleque que ele é da ciência e ele tá indo contra tudo que o mundo fala, que a Terra é plana, ele acredita que o mundo, na real, é redondo, o planeta é redondo, toda aquela filosofia que a gente já conheceu. E essa época, que se você duvidasse disso, você era, mano, perseguido e morto e tal. Cara, não temos animes muito assim. O próprio anime, o autor de Vinland Saga, ele acabou sendo mais inteligente, vamos assim dizer. Vinland Saga é famoso? É. Mas ele não era mais famoso na primeira temporada, quando saiu o anime. Eu vou dizer o porquê. Ele usou o seinen de bem feito. Ele fez um seinen com uma pitadinha de shonen, de luta, aqueles bagulho lá. Não quer dizer que seinen não deveria ter isso, não é isso. Só que muitas pessoas assistiram Vinland Saga por luta, pra ver o Thorfinn arrancando a cabeça das pessoas, se vingando e coisas do tipo. Mas ele não fez com esse intuito. Ele fez com o intuito de você ver uma cadeia de sequência de ações que acontecem e como consequência as suas próprias consequências. O pai do Thorfinn era um viking temido, o grande Thor, matador, o monstro do mar, matou muitos, mas também uma só hora chegou. E ele construiu sua família, mas não foi suficiente para o mundo, o karma não ia atrás dele, vamos assim dizer. O mundo queria sua vingança pelas vidas ceifadas na mão dele. Então o que aconteceu? Ele caiu numa emboscada, a vida veio e lhe tirou o seu sopro. Depois, o que acontece? Askeladd é um novo membro ali do ciclo do ódio que vai começar a surgir. Aí beleza, aí vem o Thorfinn, que entra nesse ciclo. Ele segue o Askeladd e ele não consegue, no fim, fazer sua vingança, ficando com aquele gosto amargo do tipo: dediquei minha vida, abandonei minha família, abandonei tudo pra matar esse cara e eu não consegui, não fui capaz. Daí, o que acontece? Pô, muita luta nessa coisa, muito, quase praticamente poderes, homens super fortes, lutas absurdas. E muita gente foi pego nessa situação. Só que olha o que tá acontecendo no plano de fundo, as reflexões, o Thorfinn se entregando pra crueldade que ele mesmo está cometendo. Quem não lembra daquele episódio, daquela mulher que o achou, penteia o seu cabelo e ele sente um conforto familiar nela, só que de noite a sua vila é atacada e sua família é morta. E o Thorfinn não consegue nem encarar as pessoas mortas, mas no fim ele lembra: eu tenho a minha vingança. E a consequência do Thorfinn chega. Lá quem lê o mangá, falando do mangá aqui, claro, você não tenha lido, você dá uma parada aqui pra você não tomar spoiler. Mas quem lê o mangá sabe que vem uma mulher pra matar o Thorfinn pelo que ele fez. O Thorfinn tá tentando construir uma vida nova, mas ele sabe que ele cometeu o erro, muitos erros. E esse ciclo só vai acontecendo, as pessoas ao redor, e Vinland Saga fala muito sobre isso. Você plantar e depois você colher. A segunda temporada é toda sobre isso, cara, literalmente, até mesmo da fazenda. Você dedicar seus esforços pro bem é muito mais difícil, muito menos recompensador, mas quando a recompensa vem certinha, porra, é uma sensação única. Então Vinland Saga entrega muitas coisas interessantes sobre a vida, sobre a reflexão pré, durante e pós-vida. Porque eu digo pré, a criança que está prestes a nascer nesse mundo cruel, você pensa se vai valer a pena ela vir a esse mundo, como deve fazer, né? E Vinland Saga trata isso sim. Ele trata o mundo como ele é, a loucura que ele está, mesmo na guerra, entre aspas, quando está surgindo a paz, a morte ainda reina, o fedor da morte está por todo lado. Após a morte de muitos personagens, assombrando o Thorfinn, né? E acontece a guerra, que quem tá lendo o mangá sabe que tá acontecendo lá com os indígenas. Então, mano, Vinland Saga não é só sobre matança, sobre luta, é sobre muitas coisas, sobre a vida. A vida que nós temos reflete muito em Vinland Saga. Por que eu parei todo esse tempo para falar de Vinland Saga? Porque não foi sorte. O Makoto Miura é sim um grande escritor. Ele soube colocar elementos de shonen, que a galera gosta do shonen, que é as lutas, violência, dentro do seinen, de forma que não fugisse do seinen, que não fugisse da mensagem que ele iria trazer. Só que quando saiu a segunda temporada do anime, o que teve de gente que odiou? Teve outras pessoas que falaram: opa, agora esse é um anime que me interessa.
porque é um anime com uma pegada mais adulta, pra você pensar, refletir sobre a vida. Tem gente que não quer, tem gente que só quer esquecer. Mas, dito isso, o Makoto foi um gênio na criação da sua obra. Então teve todo um planejamento. Claro, ele pode ter feito por sorte? Pode. Que eu acho muito difícil, pelo fato de como ele escreve, as coisas acontecem no mangá, eu acho que muitas das coisas ali são pensadas sim. Esse cara é um gênio. Então não é sobre sorte, é sobre planejamento. Só que nem todo planejamento funciona. E infelizmente, às vezes você tem que apelar para um título, para uma música, alguma coisa mais para puxar o público, porque senão você morre de fome e não consegue ver sua obra sendo realizada. Espero que a gente tenha assim, entendido, vocês tenham entendido o meu ponto. Coloca o ponto de vocês aqui, é mais pra trocar uma ideia mesmo. O que vocês acham, mano? Vocês acham que isso é sorte? Pô, não, tem que ter um estudo. Vocês acham que é um pouco dos dois? Eu acho que é um pouco dos dois, como eu falei. Mas o que vocês acham? Também quero saber o que você acha sobre isso. Escreve aqui no comentário. Tamo junto. Valeu, tô na safe, valeu e fui.